bom dia. Somos enfermeiras, não somos doutoras, portanto, vimos dos cuidados de saúde primários. Para já, desde já, agradecer o convite para estarmos aqui a representar também um pouco daquilo que se faz na comunidade, porque acho que só entendendo os dois lados conseguimos que a continuidade de cuidados seja uma coisa efetiva e que realmente o doente, quando vai para casa, tenha condições de segurança para continuar a sua convalescença, não é? E então, começar aqui por dizer que vamos dividir, portanto, o trabalho em dois momentos. Eu vou fazer aqui um bocadinho a contextualização do nosso local de trabalho e daquilo que fazemos, tendo em conta, ou daquilo que encontramos no domicílio das pessoas, tendo em conta aqui a reconciliação da medicação. E depois a minha colega vai falar, então, da reconciliação da medicação no seu todo. Portanto, é assim, aquilo que nós encontramos, ou aquilo que acontece muitas vezes, portanto, o doente é internado no hospital por várias razões, não é? Seja por uma doença aguda, seja por uma cirurgia programada, qualquer coisa, um internamento programado, e depois tem alta, portanto, há um momento de transição de cuidados. E quando o doente vai para casa, portanto, não tem de certeza absoluta as mesmas condições que tinha antes de entrar no hospital. Portanto, o seu estado de dependência de certeza que vai ser diferente, ou não, mas pelo menos dependência ou algum declínio ou alguma, em termos cognitivos, pode acontecer. E, portanto, o momento da transição de cuidados é um momento fulcral para que a continuidade de cuidados seja realizada de forma efetiva e segura. Portanto, eu considero-me privilegiada porque conheço os dois contextos. Portanto, estive aqui nesta casa durante alguns anos e também já estou nos cuidados de saúde primários, também já há alguns bons anos. E percebo que quando estamos no hospital, não temos o conhecimento daquilo que se passa lá fora. O que é que encontramos lá fora? E encontramos realidades muito diferentes e encontramos pessoas que necessitam efetivamente muito da ajuda dos profissionais para continuarem o seu percurso. Portanto, após a alta hospitalar, há várias respostas. E aqui as respostas podem ser as unidades de saúde familiares, ok, as unidades de cuidados de saúde personalizados e depois as respostas da Rede Nacional dos Cuidados Continuados. E dentro da resposta da Rede Nacional dos Cuidados Continuados estão as unidades de longa duração e manutenção, as unidades de média duração e reabilitação, as unidades de convalescença e as SCCIs. As SCCIs são as equipas de cuidados continuados integrados, portanto, que é aquele serviço que nós vimos representar. Estão dentro dos cuidados de saúde primários, mas pertencem à rede dos cuidados continuados integrados. Portanto, quem é que tem critérios ou quais são as pessoas que devem ser, após a alta hospitalar, direcionadas para as USFs ou as UCSPs? Portanto, são pessoas que se possam deslocar ao centro de saúde, pessoas em situação de dependência de baixa complexidade e sem necessidade de intervenção multidisciplinar. Para as SCCIs, portanto, para as equipas de cuidados continuados integradas, devem ser referenciadas pessoas em situação de dependência funcional grave, transitória ou prolongada, situações de elevada complexidade condicionada por fatores ambientais, com doença severa ou em fase avançada ou terminal ao longo da vida, ou ao longo de todo o ciclo vital, necessidade de intervenção multidisciplinar, quer seja no utente ou na família. As equipas de cuidados continuados integrados são equipas multidisciplinares compostas por vários técnicos, enfermeiros com diversas especialidades. A nossa, neste momento, tem apenas enfermeiros de reabilitação, enfermeiros generalistas e enfermeiros de reabilitação,
Fisioterapeuta, a nossa unidade conta apenas com um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, que neste momento não temos, a assistente social que tínhamos reformou-se e estamos a aguardar que seja colocada uma nova assistente social, psicóloga e médico de família. O médico de família é o médico que melhor conhece o doente, portanto, é sempre com ele que nós articulamos. Quer o doente seja referenciado para a SCCI, quer seja para a unidade de saúde familiar. Portanto, quando o doente entra nesta equipa, que é a equipa dos cuidados continuados integrados, é traçado um plano para o próprio. É nomeado um gestor de caso e, portanto, há uma personalização dos cuidados prestados por uma equipa multidisciplinar, mediante a identificação de um profissional designado gestor de caso, responsável direto pelo acompanhamento do processo individual e que garante a comunicação e a articulação com os demais intervenientes na prestação de cuidados. E prestamos cuidados de enfermagem médicos, preventivos, curativos, reabilitadores, cuidados de fisioterapia, isto de acordo com o Guia Prático da Rede Nacional dos Cuidados Continuados, mas é efetivamente aquilo que acontece. Apoio psicossocial e de terapia ocupacional, envolvendo os familiares e os cuidadores informais, educação para a saúde e treino aos doentes, familiares e cuidadores informais, apoio nas atividades instrumentais de vida diária e utilização adequada dos fármacos. Ok, a SCCI de Santarém presta cuidados no concelho de Santarém, com uma área geográfica de 552,54 km², dá apoio a cerca de 60 mil utentes e tem 65 vagas. Dizer-vos que estas 65 vagas nunca são preenchidas. Portanto, acontece que, neste momento, temos 40 doentes em SCCI. Os doentes, muitas vezes, não nos chegam. Portanto, mas, quando nos chegam, temos, às vezes, notas de alta que nos dizem, primeiro, que não precisam de cuidados de enfermagem, portanto, sem necessidade de cuidados continuados, sem necessidade de cuidados de enfermagem. E depois temos notas de alta que nos dizem isto: deve manter a medicação habitual, só deve diminuir a meio comprimido de bisoprolol, isto é um exemplo, e restante sem alteração, sem alterações. Portanto, os estudos revelam que é frequente a falta de informações no resumo da alta, nomeadamente dos medicamentos receitados na alta, 2% a 40%, e nos planos de seguimento. Ok, então o doente deve manter a medicação habitual. E o que é que nós encontramos? Encontramos casas onde a medicação está espalhada por diversos sítios, onde os utentes têm a medicação assim, em caixas, em armários. Portanto, dizer-vos que as imagens são reais. As imagens são reais, portanto, e é isto que nós encontramos. E encontramos muitas vezes idosos desesperados. Porquê? Porque, além disto tudo, o utente, antes da situação de dependência, era o responsável pela sua medicação. E agora em casa, está dependente, não consegue fazer a gestão da medicação. O cuidador não tem conhecimento da medicação que o doente fazia porque era ele o responsável. O utente era acompanhado em várias especialidades, entre serviço público, privado e às vezes medicinas alternativas. Há utentes que não faziam consulta no médico de família regularmente. Nos últimos tempos, o utente foi várias vezes ao serviço de urgência e cada vez que vai ao serviço de urgência traz uma medicação nova. Vai comprar a medicação nova. O cuidador não sabe ler nem escrever, muitas vezes. E outra, que não temos aqui, outro obstáculo é, neste momento, encontramos, e voltar aqui um bocadinho atrás, não sei se conseguem ver, e quem conhece a medicação consegue perceber, temos aqui vários medicamentos que são exatamente a mesma coisa, mas que têm nomes diferentes, porque os laboratórios são diferentes.
Portanto, encontramos doentes a fazer medicação, a dobrar, a triplicar. É isto que realmente nos assusta e aquilo que nos leva a ter um interesse por esta temática tão intenso, porque realmente aquilo que encontramos na comunidade é assustador e leva-nos aqui a que tenhamos um cuidado especial, porque é impossível diminuir os internamentos com isto que acontece. Portanto, agora vou passar a palavra aqui à minha colega, que nos vai falar um pouco da reconciliação da medicação. Bom dia a todos. A Direção-Geral da Saúde diz que as instituições prestadoras de cuidados de saúde e onde existe a gestão da medicação são responsáveis por promover a implementação do processo de reconciliação da medicação nos momentos de transição de cuidados, nomeadamente entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários, os cuidados continuados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e as estruturas residenciais para pessoas idosas, o domicílio e outras consultas externas em diferentes prestadores de cuidados. O que é a reconciliação da medicação? É um processo que contribui para manter atualizada a lista da medicação de cada doente, bem como outras informações importantes, nomeadamente as reações adversas a medicamentos e alergias, evitando discrepâncias entre a sua medicação habitual e a medicação instituída em cada momento de transição de cuidados. A literatura diz-nos que 10 a 70% das histórias medicamentosas contêm pelo menos um erro, até 1/3 desses erros têm o potencial de causar dano ao doente, mais de 50% dos erros de medicação ocorrem na transição entre cuidados, a maioria dos doentes apresenta pelo menos uma discrepância de medicação na admissão hospitalar, 559 em cada 1000 doentes estão em risco de ter uma ou mais discrepâncias de medicação nas transições de cuidados, doentes com um ou mais medicamentos em falta na nota de alta têm um risco 2 a 3 vezes superior de serem readmitidos no hospital em relação aos que têm informação medicamentosa correta. 85% das discrepâncias são originadas por falhas no processo de recolha de informação sobre a medicação dos doentes. Quais são os fatores dificultadores na SCCI de Santarém? Temos utentes sem médico de família, idade avançada, doenças crónicas, baixa escolaridade, baixa literacia em saúde, sem cuidador capaz, isolados, vivem sozinhos, e polimedicados. A que é que isto pode levar? Agudizações das doenças, aumento no número de hospitalizações, maior impacto económico associado ao tratamento e, em último caso, o óbito. Quais são os momentos de reconciliação da medicação desde a saída até à chegada à nossa equipa? A alta hospitalar, as transferências entre as diferentes unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados, a transferência entre locais de acolhimento, há idosos que alternam entre a casa dos diferentes filhos, e a alta da SCCI quando eles integram a nova unidade. Como é que nós fazemos a reconciliação na nossa equipa? Numa primeira fase, recolhemos toda a informação sobre a medicação, fazemos um levantamento de tudo o que existe, desde os registros informáticos de prescrição, a história das reações adversas a medicamentos, as alergias, a informação oral e escrita do familiar ou do doente, os relatórios clínicos e notas de alta, a informação disponibilizada por outras instituições prestadoras de cuidados de saúde ou sociais, nomeadamente os lares, registros prévios de reconciliação dos medicamentos. Numa segunda fase, comparamos a lista da medicação do utente com a medicação prescrita na transição, medicamentos prescritos, sujeitos a receita médica, não sujeitos a receita médica, produtos naturais e homeopáticos, suplementos alimentares e encontramos tudo isto em casa das pessoas. Numa terceira fase, avaliamos as discrepâncias identificadas, sejam elas alterações de dose, omissão, duplicação, alteração na frequência, interações, por aí afora, e a correção é feita pelo médico, principalmente pelo médico de família. Numa fase final, disponibilizamos a lista da medicação atualizada ao utente e à família e tentamos corresponsabilizar o utente e família na manutenção dessa lista.
Este é o formulário que nós usamos. Quais são os objetivos da nossa equipa? Implementar a reconciliação da medicação nos momentos da transição dos cuidados, assegurar que seja implementada num prazo máximo de 1 semana após a transição de cuidados, normalizar a comunicação multidisciplinar sobre a medicação do doente, envolver os utentes e ou conviventes significativos no processo da reconciliação, contribuir para a definição de políticas de responsabilização e envolvimento dos profissionais de saúde. E o nosso muito obrigado.